boa tarde. A partir de agora, eu te deixo mais atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, 31 e último dia de março. Começamos essa edição com a notícia de que a partir de hoje o preço de cerca de 10 mil medicamentos disponíveis no mercado varejista brasileiro terão reajuste de 5,6%. Segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, na prática, os novos valores ainda demoram 1 ou 2 semanas para chegar ao mercado, porque as empresas precisam enviar planilhas de preços para a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Aí só depois deste aval é que os novos preços poderão ser praticados. O ajuste é baseado em um modelo de teto de preços calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial. Ainda segundo o sindicato, o preço dos medicamentos subiu cerca de 77% em 10 anos. Por outro lado, uma boa notícia para o nosso bolso. Por causa dos altos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, que é a principal fonte de geração de eletricidade no país, a bandeira verde na conta de energia, que é a que possibilita a isenção de taxas extras, pode se estender até 2024. A previsão é de que os reservatórios cheguem ao final de abril nos melhores níveis de armazenamento desde 2007 e a chegada de um novo período de chuvas em novembro vai contribuir para uma travessia tranquila de 2023 para 2024. E olha só a consequência das fortes chuvas e enchentes que atingiram parte da Austrália. Algumas das aranhas mais mortais do mundo, que é a aranha-teia de funil e a aranha-rato oriental, têm se tornado um problema para os moradores de Nova Gales do Sul, entrando nas piscinas. Elas geralmente procuram abrigo, então a borda sob a piscina cria um ótimo ambiente para elas se esconderem e ficarem secas. Só que às vezes elas podem cair acidentalmente. De acordo com a gerência da coleção de aracnologia do Museu Australiano, as aranhas não respiram da mesma maneira que nós, então demora bem mais para elas se afogarem. Isso por causa dos pelos na maior parte inferior que elas têm, que podem prender uma bolha de ar. Elas podem sobreviver por tantas horas que até podem parecer que estão mortas, mas do nada se contorcer ou voltar à vida lentamente. Alguns moradores postaram alertas em suas redes sociais sobre o encontro aracnídeo que encontraram em suas propriedades. O detalhe bem básico é que o veneno delas é tão poderoso que uma mordida pode matar em 15 minutos. O Tribunal de Contas da União fez um alerta para o alto risco de falta de insulina de ação rápida no SUS a partir de maio. Uma auditoria do TCU apontou baixo estoque e licitações travadas. O Ministério da Saúde foi questionado e disse que atualmente conta com medicamentos em estoque e que está empenhado em assegurar o acesso. O Tribunal de Contas da União alertou que os estoques de insulina do Ministério da Saúde nos estados poderia chegar somente até abril. O risco de desabastecimento aconteceu por falta de propostas nos pregões abertos em agosto do ano passado e em janeiro deste ano. O Ministério da Saúde disse ao TCU que, diante do insucesso das licitações realizadas, optou por realizar a compra direta e emergencial do produto, para impedir o desabastecimento. O chamamento público consta do Diário Oficial do último dia 8 de março. O Ministério da Saúde deve comprar 1.300.000 tubetes de insulina de 3 ml para atender o Sistema Único de Saúde por cerca de 180 dias. Outra medida adotada pela pasta foi a solicitação de cotação preliminar junto à Organização Pan-Americana da Saúde em fevereiro deste ano, acerca da possibilidade de fornecimento do produto, com a primeira parte entregue em 30 de março e a segunda para 30 de setembro. Segundo o TCU, a pasta se comprometeu a informar os estados, municípios e associações sobre a situação em andamento e também deve analisar o prévio acordo para que as insulinas venham a ser adquiridas pelos estados e pelo Distrito Federal. No último dia 20, o Ministério da Saúde descartou quase 1.000 canetas de insulina de ação rápida, avaliadas em quase 15 milhões de reais. Os produtos perderam a validade de setembro de 2020 a junho de 2021. Os lotes eram parte de uma compra de 4 milhões de tubetes feitas em 2018. Associações médicas de pacientes informaram que chegaram a alertar o Ministério antes do fim da validade, mas que havia excesso de burocracia para ter acesso ao produto. A Volkswagen anunciou mais um período de férias coletivas. Por causa da baixa procura de veículos e a falta de componentes para a produção, a montadora decidiu ampliar o período de descanso, que deveria ser encerrado na próxima segunda-feira, nas fábricas de automóveis de Taubaté e de motores de São Carlos, no interior de São Paulo.
Desde fevereiro, esta será a 7ª parada nas 4 unidades que a Volkswagen tem no Brasil. E foi inaugurado nesta sexta-feira na BR-101 ou Rio Santos o pedágio Free Flow, sistema que elimina a necessidade de cabines físicas, que funciona da mesma forma que o Sem Parar e o Veloy, por exemplo. A grande diferença é que não haverá cancela e nem limite mínimo de velocidade, ou seja, o motorista poderá manter a velocidade máxima permitida na via. Agora o mecanismo da concessionária CCR, que está ativo nas praças de Itaguaí, quilômetro 414, Mangaratiba, quilômetro 447 e Paraty, quilômetro 538, oferece 2 opções para fazer essa identificação do carro. A primeira é com uma tag de radiofrequência instalada no para-brisa, como acontece nos demais serviços do tipo, onde o condutor recebe mensalmente uma fatura com a quantidade de pedágios que passou e seus respectivos valores. Já na outra opção, é quando o motorista passar pela praça e o sistema faz a leitura da placa e inclui no sistema da CCR. Daí, o usuário pode acessar as cobranças pelo site ou pelo aplicativo da concessionária. E o pagamento é feito diretamente nas plataformas através do Pix ou cartões de crédito e débito. Mas para isso há um prazo. Quem não pagar após 15 dias corridos estará cometendo uma infração grave de trânsito, ou seja, 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23. Com relação ao valor da tarifa, varia de acordo com o tipo de veículo e é cobrado por praça. Por exemplo, carros de passeio durante a semana, das 6 da manhã de segunda-feira às 6 da tarde de sexta-feira, pagarão R$ 4,10 e em finais de semana e feriados nacionais, R$ 6,80. Para veículos comerciais é o mesmo, mas depende do número de eixos, ou seja, caminhões leves, ônibus, caminhões tratores, furgões e carros com reboque pagam R$ 8,20. Já os caminhões com reboque e caminhões tratores com semi-reboque de 8 eixos, o preço por trecho aumenta para R$ 32,80. Vale lembrar que motocicletas, motonetas, triciclos, bicicletas, ambulâncias e veículos oficiais estão isentos da cobrança. A ideia é que o serviço seja expandido para outras rodovias nos próximos anos. E você que é condutor, eu tenho uma pergunta. Já tomou alguma multa achando que poderia entrar com recurso na tentativa de ter sucesso por achar injusto e não deu em nada? Saiba que você não está sozinho. O índice de conseguir êxito é bem baixo. Só que existem leis que garantem, quando há de fato alguma irregularidade por parte dos órgãos de trânsito, a anulação da penalidade. Olha só. Em caso de multas por radares de fiscalização eletrônica, por exemplo, vale ficar atento na última vez que o aparelho recebeu a inspeção obrigatória pelo Inmetro. Muitas vezes, o radar que não foi inspecionado fica desregulado e aplica multas indevidas. No município de Alagoinhas, na Bahia, um único motorista tomou 25 multas, só que no mesmo dia, e acumulou uma dívida de mais de R$ 4.000. O motivo? Falta de inspeção do radar. Isso foi comprovado porque quando o radar captura a imagem da infração, não pode haver dúvida alguma. Ou seja, o flagra do ato infracional deve estar nitidamente visível. Então, se constar algum tipo de falha no mecanismo, é dever do órgão providenciar o cancelamento da multa. De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, os requisitos para atribuir validade da aferição dos radares são: ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, atendendo à legislação metrológica e de trânsito. Assim, o equipamento recebe a certificação para que possa ser utilizado. Ser aprovado em verificação metrológica inicial pelo Inmetro ou entidade por ele delegada. Assim, é possível definir a aplicação específica do equipamento nos locais a serem determinados. Ser aprovado pelo Inmetro ou entidade por ele delegada em verificação metrológica periódica de acordo com a regulamentação técnica metrológica vigente, que se refere à supervisão anual dos aparelhos para que se mantenham dentro das homologações.
Esses são requisitos suficientes para que o condutor possa juntar provas e montar sua defesa para solicitar a anulação da penalidade. E para recorrer a uma multa como essa, é preciso observar qual foi o órgão que o autuou e entrar com pedido de recurso junto à autoridade de trânsito responsável. Portar cópia da notificação de autuação ou da penalidade quando for o caso. Acessar o link para comprovar que a última inspeção tem mais de 1 ano desde a data da infração. E o auto de infração ou documento que conste placa e o número do auto de infração de trânsito. Se mesmo assim o caso for negado, pode recorrer a uma das juntas administrativas de recursos de infrações e entrar com pedido de defesa novamente. E eu fico por aqui, logo mais às 6h30, a Juliana Dariva traz mais notícias para você. E às 10 da noite, eu e Alexandre Giaqueto te esperamos no Jornal das 22. Obrigada pela sua companhia e desde já um excelente fim de semana para você. Tchau.